Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 8, 16 a 18. Nós estamos então no mês da colheita, mas como nós teremos o espetáculo de Natal, agora no dia 25 e 26 de dezembro, nós estamos trazendo algumas parábolas, até porque o tema é o convite real, é de uma festa que vai acontecer e tal, vai ser muito bacana, muito lúdico esse ano. 25 e 26, 4 apresentações, é isso? Depois a pastora vai falar melhor. Já estamos com os convites sendo liberados, em função, não é, dessa aí de número de pessoas, nós vamos ter que fazer mais apresentações e com um público limitado, e aí só mediante ao convite. Então, depois do culto, os irmãos acessem a secretaria e peguem o seu convite. Vamos lá, Lucas 16, 8, 16 a 18 diz: ninguém, depois de acender uma lamparina, ou uma lâmpada, uma candeia, a cobre com um vaso, ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca no lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido, que não venha a ser conhecido e revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver, mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Meus irmãos, vamos inicialmente, alguns elementos que estão nessa parábola. Primeiro, vocês sabem o que é uma lamparina, não é? Algumas versões vai dizer lamparina, candeia, lâmpada, vela. Então, tranquilamente, isso é fácil para vocês, não é? Eu não sei se muitos daqui moraram para fora, na época em que não tinha lá fora luz elétrica, então a turma tinha que usar a lamparina, não é? Tinha que usar a lâmpada, a candeia, que muitos usavam com o querosene, não é? Que ficava um fedor terrível na casa, manchava tudo, não é? Aquela lamparina de querosene, e ficava preto tudo que estava onde a fumaça pegava, mas era uma forma de utilizarmos, não é, a iluminação que muitos tinham. Então, eu acho que não é difícil entender isso, não é? A gente percebe o valor de uma lamparina, de uma lâmpada. Hoje a gente tem essas lâmpadas que elas são portáteis, né? Recarregáveis. Hoje é mais fácil, não é? Falta a luz, a gente já vai atrás dessas lâmpadas, é mais fácil então, não é? Lâmpadas de LED, inclusive, fica mais tranquilo. Mas um tempo atrás era mais complicado, e ainda tem gente que não tem acesso à luz elétrica, não é? E utiliza ainda, não é, desses meios. Eu tive muito fazendo missão lá na Ilha do Marajó, não é? Tive fazendo missão lá por um ano, e andei em muitas ilhas, e era muito comum ainda utilizarmos as lamparinas para poder fazer o culto, para poder estar lá com os irmãos. Então ainda é comum. Um outro elemento é o velador. Essa versão aqui, ela não diz o velador, diz no lugar onde ela deve ficar. O velador é como se fosse um suporte, um local onde se colocava a lâmpada, um lugar de destaque, num lugar alto, para que a lamparina pudesse alcançar o maior espaço possível. Então, o velador é o lugar onde se colocava a lamparina, ou a lâmpada, ou a candeia, para que pudesse iluminar o lugar. E aí, a ação importante da lâmpada, que é iluminar, não é? Toda lâmpada, toda lamparina, toda a candeia, ela tem um propósito, ela tem uma missão. A missão dela aqui, então, é produzir luz. Nós vamos falar disso mais adiante, não é? A luz. E um outro elemento aqui que o Senhor Jesus coloca: não se pode colocar uma lâmpada debaixo de uma cama,
não é? E aqui claramente o texto é evidente de nos dizer que nós não podemos esconder uma luz. Não se pode colocar debaixo da cama a luz, porque, primeiro, a cama vai pegar fogo. Tenha em mente a lâmpada que Jesus está falando, que literalmente tinha chama. Então, iria queimar a cama. Quando nós não estamos no lugar certo, é um problema. Cada um de nós, para funcionarmos bem, nós precisamos estar no nosso lugar certo. Quando nós estamos no lugar errado, seja em todos os aspectos da vida, vai haver problemas. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Quando se coloca a lâmpada debaixo da cama, vai pegar fogo na cama. E outra coisa, vai esconder a luz, vai esconder a chama. Não vai haver claridade, então a ação dela não vai valer a pena. É isso que Jesus está dizendo, para nós entendermos o geral dessa parábola. Agora escute uma coisa, nós precisamos pensar que Jesus está vindo. Quando você vai ler os capítulos anteriores, Jesus está vindo de um jantar na casa de um fariseu. Jesus foi convidado por um fariseu para jantar na casa dele. E se você se lembra deste episódio, no momento da janta, do banquete, uma mulher pecadora, ela se aproxima na casa, ela não foi convidada para estar na casa, para estar nesse jantar, e ela chega com um vaso de alabastro, não é? Com unguento dentro, de valor caríssimo, e ela chega e ela derrama aquele vaso sobre os pés de Jesus, ela começa a chorar, e ela enxuga os pés de Jesus com os cabelos, derrama lágrimas sobre os pés de Jesus, e ela faz toda uma cena, e na verdade ela rouba a cena, ao ponto que os fariseus que ali estavam, e as pessoas que estavam convidadas, elas começam a pensar, elas começam a supor de que Jesus não é o Cristo. Se ele fosse o Cristo, ele saberia que aquela mulher era uma mulher pecadora, e não deixaria que ela a beijasse os pés. Olha que estranho. Você imagine uma situação dessa, pense, um pastor pregando aqui, entra uma pessoa assim, não é? Entra, por exemplo, uma prostituta, um drogado, e se joga aos pés do pastor, e começa a beijar os pés. A cena por si só já é estranho. Com uma igreja com 2000 anos de existência, nós cada dia mais tentando aprender a ser ser humano decente, lutando contra preconceitos, racismos e todo tipo de indiferença. Mesmo assim, essa cena hoje para muitos soaria como um escândalo. Quem é essa que está beijando o pé do pastor? Quem é esse louco que apareceu aí? Muitos iriam julgar, iriam trazer sobre a sua mente pensamentos maldosos. Não foi diferente com aqueles que estavam na casa desse fariseu. E eles começam a dizer e a pensar, se Jesus fosse realmente Filho de Deus, se ele fosse o Messias, se fosse um homem santo, ele não deixaria que essa mulher pecadora beijasse os seus pés. E aí Jesus, como é o Cristo, sabendo o pensamento deles, diz assim: Jesus é extraordinário, isso é bem típico dos judeus, responder uma questão fazendo uma outra pergunta. E Jesus, quando percebe o pensamento deles, Jesus diz para eles assim: havia um homem muito rico, havia um rei, um homem muito rico, ele tinha 2 homens que o deviam. Um devia 500 denários e o outro devia 50 denários. Mas o rei, sabendo que esses 2 homens não tinham condições de pagar a dívida, o rei perdoa ambas as dívidas. A quem mais o rei perdoou? Quem mais foi abençoado? Quem mais foi o beneficiário do perdão do rei? Quem mais alcançou graça? Prontamente eles respondem: o que devia 500 denários.
ambos foram agraciados, mas quem tinha a dívida maior, recebeu maior graça. E aí Jesus prontamente vai dizer para aqueles que estão na casa: pois é isso, pois eu vim para os pecadores, eu vim para esses que são excluídos da sociedade, para esses que estão julgados como aquém da sociedade, para aquele que a sociedade não dá valor. E veja, no contexto da época, mulher, não é? A mulher que não era valorizada. Então pense, era uma mulher, e além de mulher, pecadora. Veja o quão é pejorativo a descrição da situação dessa mulher. E é para essa que o Senhor Jesus vai dizer: filha, os teus pecados estão perdoados, vai em paz, os teus pecados estão perdoados. Meus queridos, eu quero que você guarde essa palavra nessa tarde. Satanás é mestre em trazer acusação para os filhos de Deus, dizendo: você não merece estar na igreja. Quem é você hoje para estar cantando na igreja, para estar pregando, para estar testemunhando, para estar na recepção do templo, para estar na assistência pastoral, para estar servindo a Deus? Olha o que você já fez, olha quem você é. Na verdade, o diabo quer nos afastar da igreja, da comunhão de Deus, da presença do Senhor, da luz, com esses pensamentos dizendo: você é pecador, você é pecadora, você não merece a presença de Deus, você está excluído da presença de Deus, só os bons devem vir para a igreja. Nós estaríamos perdidos se isso fosse verdade. Na verdade, esse lugar é o lugar de pecadores, pecadores que vão encontrar o Cristo e serão redimidos, e serão salvos, e serão transformados. Você pode aplaudir esse Senhor? Vamos lá, faça isso com alegria. Se você tem um amigo, uma amiga que disse a ela: vamos à igreja, e a pessoa diz: não, eu sou muito enrolado, eu sou muito atrapalhado, eu tenho muitas falhas, eu tenho muitos pecados. Pois bem, insista com essa pessoa. É essa pessoa que precisa vir à igreja, para estar aqui conosco, para ser um testemunho vivo do Senhor, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde reinou o pecado, vai reinar maior graça, porque a glória da segunda casa sempre será maior do que a primeira. Digam amém. Você pode aplaudir o Senhor, se alegre nesta tarde, porque a graça de Deus abunda em nós. Então, escute uma coisa, queridos. O Senhor Jesus, ele trouxe esse ensinamento, e agora, depois de trazer essa lição, e é por isso que ele vem trazendo essa parábola da lâmpada, da vela, da candeia. Para quê? Primeiramente para mostrar o seu papel na terra. O Senhor Jesus, você sabe, não veio fundar uma religião. O Senhor Jesus veio estabelecer o seu reino de perdão, de amor, de bondade, de misericórdia. É isso que ele veio fazer aqui na terra. Ele veio salvar o que estava perdido. Jesus era o bom pastor, e é outra parábola disso, que vai falar disso, não é? Que deu a sua vida pelas suas ovelhas, que foi atrás da ovelha que estava desgarrada. Então veja, olha a missão evidente do Senhor Jesus aqui. A missão do Senhor Jesus é evidente de resgatar o pecador, de salvar o que estava perdido, de trazer a luz ao que estava em trevas. E a Bíblia vai dizer isso: ao povo que estava em trevas, sobre eles raiou a luz. Então veja, Jesus plenamente colocando aqui a sua missão, o seu propósito na terra, para o seu povo, e consequentemente trazendo essa missão para todos nós. Digam amém. Essa parábola, querido, embora sendo uma parábola curta, é uma parábola com muitos ensinamentos. Escute uma coisa. E entre os outros ensinamentos, essa parábola traz no entendimento de que
a missão do Senhor Jesus é anunciar o evangelho do reino e do seu Pai. E que nós, como sua igreja, como sua noiva, precisamos fazer isso. Você sabe que há um pensamento no seio da teoria calvinista de que, bom, Deus já tem seus eleitos, Deus já tem os seus salvos. E isso eu escutei de próprios calvinistas, não é? Não de todos, mas alguns têm esse pensamento. Então, Deus já tem seus salvos, Deus já tem seus eleitos, Deus os escolheu desde a eternidade, então não há necessidade mais de pregarmos a palavra, inclusive de não fazer nem apelo. Não precisa fazer apelo, porque vai ser salvo quem já está salvo, e condenado quem Deus já predeterminou para ser condenado. Então não adianta pregar o evangelho. E foi por conta desse pensamento que por muito tempo a igreja ficou estagnada, limitada às quatro paredes. O povo da igreja que tem esse pensamento, trazendo sobre si, escondendo a lâmpada debaixo da cama, escondendo a lamparina debaixo da cama. E o que é essa luz, essa lamparina, essa candeia? É a palavra de Deus, é o ensinamento da palavra de Deus. O pastor Arnoldo falou isso muito bem hoje de manhã, quando ele disse que muitas pessoas estão se perdendo por causa do falso ensinamento, das heresias, dos ensinamentos malignos, que tem abortado o avanço da igreja, que tem feito pecar os irmãos e fazer muita gente se perder. E esse é um problema da pregação que não é límpida, genuína. A luz é a palavra de Deus. A luz é a palavra de Deus que ilumina a nossa mente. Outrora todos nós andávamos perdidos, como ovelhas sem pastor, sem direção, escuros, nas trevas, até que a luz da palavra de Deus, de Cristo, do Evangelho, raiou no nosso caminho, raiou na nossa vida. E a partir daí nós podemos caminhar livres, sem tropeços, sabendo que os laços, embaraços e os buracos que aparecem na vida, nós iremos nos desviar dele, porque hoje nós sabemos, porque agora nós temos uma luz que guia o nosso caminho. É por isso que nós não podemos olhar para as pessoas que estão lá no mundo e dizer assim, vão para o inferno mesmo. Gente, muitas pessoas elas estão sem a luz. Muitas têm a igreja com um pré-julgamento. O que eu vou fazer lá? São tudo bando de doido, nós vamos dar dinheiro para o pastor. Porque foi isso que elas ouviram dos seus pais, dos amigos, e se forma uma cultura. Nós não podemos julgá-las, em hipótese alguma, porque senão, quem nós seremos? O Senhor Jesus vai dizer, se nós amarmos só quem gosta de nós, que amor é esse? Um amor que não ama o inimigo? Um amor que ama um amigo? É um amor muito frágil, não é um amor genuíno, porque é fácil amar o amigo, agora difícil é você amar quem fala mal de você, quem se coloca na condição de seu inimigo, amar e perdoá-lo, perdoá-la. Esse é o amor que transborda, esse é o amor genuíno. Então veja, se nós nos sentarmos aqui e julgarmos as pessoas lá fora e dizemos, é por isso que vocês vão para o inferno mesmo, vocês não querem Jesus, mas veja, elas estão sem a luz. E como elas saberão se não há quem pregue para elas, se não há quem fale do amor de Deus? Olhe para mim, lamparina, olhe para mim, vela, nessa tarde. Você é uma vela, você é uma lamparina, você é luz, e precisamos, nós como luz, levar essa luz para quem está em trevas. Você pode aplaudir o Senhor, por favor? Faça isso com alegria. Digam amém. Esse capítulo 8 vai dizer que o Senhor Jesus, quando você lê o primeiro verso, vai dizer que o Senhor Jesus, quando saiu da casa do fariseu, quando ele saiu daquele banquete
com o episódio da pecadora, ele sai dali com os seus discípulos e com algumas mulheres, e ele sai de aldeia em aldeia. Depois leia versículo 1 e aí todo esse capítulo. O Senhor Jesus, o texto vai dizer, Dr. Lucas vai dizer, que Jesus sai com os seus 12 e com algumas mulheres. Ele cita aqui o nome de algumas mulheres, e de aldeia em aldeia, Jesus está indo e está pregando a boa nova. Jesus está indo e está fazendo o que ele sugere nessa parábola, sendo luz, iluminando o caminho das pessoas, trazendo luz para um povo que estava em trevas. Escute uma coisa, queridos, a Bíblia diz que nós somos luz. Eu quero convidá-lo para Mateus capítulo 5, vamos lá, leia comigo esse texto, por favor. Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. Olha o que diz, essa é uma palavra de Jesus para nós. Mateus 5, 13 a 16. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Olha o que Jesus nos diz: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se esconde a candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Digam amém. Você lembra que o Senhor Jesus diz que aqueles que confiam no Senhor, na verdade é um texto, é um salmo, diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Assim como Jerusalém está sobre um monte, assim estão aqueles que confiam em Deus, firmados, seguros. Literalmente não se pode esconder uma cidade que está construída em cima de um grande monte. Algum tempo atrás, quando fomos em Jerusalém, Jerusalém é exatamente em cima do monte, no lugar alto. Quando a nossa excursão chegou e de longe nós avistamos Jerusalém, foi uma emoção imensa, uma das maiores sensações que eu já tive na minha vida. Colegas de idade, pastores de idade, eles choravam quando nós avistamos os muros da cidade velha de Jerusalém, em cima do monte. Foi uma experiência inigualável. Não tem como esconder Jerusalém, porque de fato ela está sobre um monte. Então não se pode esconder uma cidade que está construída sobre um monte. Ela está à vista de todas. Escute uma coisa: você é essa luz, você é essa cidade que precisa parar de ficar debaixo da cama, parar de se esconder. Há muitas pessoas que elas se escondem debaixo da idade. Elas dizem: não, pastor, eu quero agora só sentar, porque eu não tenho mais idade para ser um assistente pastoral, ser um líder de célula, dar um estudo bíblico, pregar, falar do amor de Deus. Eu já estou de idade, eu não tenho mais idade para isso. Outros colocam nas suas debilidades, das suas dificuldades pessoais: eu sou gago, eu não tenho estudo, eu tenho vergonha, eu sou tímido. Você é uma cidade edificada sobre a rocha que é o Cristo. Pare de colocar para Deus dificuldades. Eu não tenho estudos, eu não tenho idade. Se é muito novo, diz: eu não tenho idade, porque eu sou muito jovem. Se já está de idade, diz: eu sou de idade, não tenho mais condições. Se está em meia idade, diz: eu estou no pique da minha vida, eu preciso produzir, eu estou no auge da minha vida, eu não tenho tempo para ser luz, para pregar o Evangelho. Você não precisa sair do seu local de trabalho,
Você não precisa deixar a faculdade, nem deve. Você não precisa deixar o seu emprego, a menos que tenha um chamado extremamente específico para isso. Mas lá no seu emprego, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, você pode ser luz. Pare de se esconder. Eu lembro que nós na faculdade, eu e a pastora fomos colegas. Nós somos colegas, nos formamos juntos. E eu lembro de colegas nossos nos pedir orações, vir conversar com a gente. Nós não saímos dizendo, nós somos pastores, nos respeitem. Não, nós éramos normais com os nossos colegas. Vieram aqui na igreja algumas vezes, não é? Uma turma boa. E eu lembro que nós tínhamos um colega que era padre. E eu lembro que um dia ele estava lá muito atribulado. Ele veio comigo e disse: Pedro, por favor, no intervalo, vai comigo e reza comigo. E eu disse: tá bom, tá bom. Por favor, eu estou muito angustiado, eu estou desesperado. E é um colega padre. Ele disse: eu preciso que você reze comigo. Eu digo: vou rezar, não se preocupe. Quando der o intervalo, nós vamos rezar, nós vamos orar. E deu o intervalo, eu fui com ele em uma sala que estava vazia, dei as mãos com ele. E era um senhor muito mais, não é? Era um senhor já, não é? E eu dei as mãos com ele e eu orei. Ou nós oramos juntos. E aquele padre, aquele irmão, ele derramava lágrimas quando eu orava por ele. Quando eu terminei de orar, ele disse: oh, que coisa boa! Oh, que coisa boa! Que é isso que aconteceu? Eu disse: é Deus na tua vida, meu amigo. Vamos lá, vamos firme, não desanima. Ele estava estressado, esgotado, exaurido. Eu precisava de um apoio. Ele disse depois: oh, que coisa boa, oh, que bom, oh, que aconteceu? Eu disse: é Deus, rapaz, vamos lá, vamos firme. Eu digo: é isso, meu irmão. Escute uma coisa, querido, aonde você está, você pode ser luz. Pare de se esconder. Deus não quer você debaixo da cama dizendo: eu sou gago, eu sou pesado de língua, como disse Moisés para Deus: como é que eu vou libertar o povo lá no Egito? Escolha outro. Êxodo capítulo 3. Eu sou pesado de língua, Senhor. Deus diz: vai, e eu te ensinarei o que há de falar. Vai, e eu te ensinarei o que há de falar. Querido, Jesus escolheu você para que na sua casa você seja luz. Seus parentes vão lhe procurar para você orar. Seus parentes vão lhe procurar para você falar do amor de Jesus para eles. Não se cale. Fale o que você tem escutado nessa casa, na casa do Senhor, na igreja. O que você tem aprendido na célula, o que você tem lido da palavra. Fale isso. E a obra quem faz não é nós, a obra quem faz é o Espírito Santo. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá, bem forte. Você é luz. Você é luz. Nós precisamos, meus irmãos, cumprir com o nosso propósito, iluminar, aquecer. Gente, que época mais necessária, mais sublime para a gente ser luz. Uma época de pandemia global. Em vez de nós ficarmos focando nas mazelas que o coronavírus tem feito e afetado ao mundo, vamos focar naquilo que nós podemos fazer pelo outro, pelo próximo. Essa é a hora, gente, em que as pessoas estão perdendo as esperanças. Pessoas desesperadas, se matando, perdendo a alegria, casamentos sendo destruídos, pessoas querendo tirar a vida, gente desesperada. Esse é o momento que a igreja precisa se revelar. Você que estuda, que tem um lugar de trabalho, ou seja onde você estiver, quando alguém chegar e dizer assim: está aí, ó, segunda onda de coronavírus, não sei o que, está piorando, bandeira preta. Na verdade, a gente precisa usar essas coisas e dizer: é verdade, como precisamos de Deus. Eu nunca vou esquecer que anos atrás eu estava aqui no Banco Itaú, na fila, e a central não estava funcionando, um dia de muito calor, e as pessoas da frente, atrás,
começaram a reclamar, a murmurar. Que calor, isso é um calor, meu Deus, começaram a reclamar e a murmurar. E todo mundo reclamando, e eu disse assim para e um senhor me disse assim: o que o senhor acha desse calor? Eu disse: verdade, terrível, mas pense como deve ser o calor do inferno. Ele disse: como assim? Aí eu tive o gancho para falar do amor de Deus para ele na fila. Como assim do inferno? Eu disse: pois é, a Bíblia diz que lá o troço é tão quente que o bicho não morre. Que bicho? E eu comecei a falar do amor de Jesus para ele ali. Aproveitei uma oportunidade. Nós não precisamos ser inconvenientes, sabe? Eu sei, você já tem escutado muito dessa igreja, de que o nosso testemunho conta muito, mas as pessoas se calam e ficam esperando o testemunho de vida. É claro que o nosso testemunho fala mais do que as palavras, mas, meus irmãos, não se cale, não cesse de falar de Jesus, do amor de Deus, do amor do Senhor. Você sabe por que eu estou hoje aqui pregando nessa igreja, sendo o pastor dessa igreja? Porque um dia, minha mãe e meu pai saindo do psiquiatra com meu irmão, louco, amarrado em cordas, chegou um senhor para ele e disse: por que ele está assim? E mamãe chorando, pai agarrado com ele, meu irmão queria quebrar tudo, e mamãe disse: ele tem um desvio mental, a gente precisa amarrar ele, senão ele quebra tudo. E aí o irmão Sebastião disse assim: você precisa de Jesus. Minha mãe, católica, apostólica, romana, gastou tudo nos macumbeiros, perdemos tudo nos macumbeiros, a cura, buscando a cura para o meu irmão, mas uma luz apareceu no caminho da minha mãe, uma luz apareceu no caminho da minha família, e aquela luz fez o que toda luz tem que fazer: iluminar. E ele iluminou o caminho e disse assim: lá na rua Davi Caldas, número tal, tem um lugar chamado Campo da Bênção. Não tinha igreja, era só um terreno baldio, em que as pessoas se reuniam lá, e o pastor subia numa mesa e pregava para as pessoas, cada um levava a sua cadeira. E ele disse: vá lá, hoje de noite tem culto, tem um homem de Deus lá orando por milagres, vá lá. Na noite meu pai levou e minha mãe levaram meu irmão amarrado, e eles foram, e foi nessa igreja que eu nasci e cresci. Você entende, queridos? Minha família toda se converteu. Você sabe por quê? Porque a luz cumpriu o propósito dela. Aquele irmão, ele fez o que toda luz tem que fazer: iluminar. Ilumine o caminho das pessoas que estão em trevas, querido. Pare de se esconder nessa tarde, que essa palavra possa ecoar o seu espírito. Deus tem lhe chamado, Deus tem lhe convocado, você sabe disso, e você tem fugido, e você tem se escondido. Pare de ficar debaixo da cama, pare de se esconder. Seu lugar é no velador, você é luz. Cumpra seu propósito. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com uma alegria ao Senhor. Por fim, assuma o seu lugar. Assuma o seu lugar no reino. A Bíblia diz que todos nós somos, Jesus é o cabeça e o corpo tem muitas partes. Assuma o seu lugar no corpo. Talvez você não tenha condições de ser um líder de célula por A ou por B, não sei, mas você pode ceder a sua casa para que ali tenha uma célula. Talvez você não tenha saúde ou condições físicas, estruturais para vir aqui e levantar uma parede, mas você pode contribuir com o dízimo, com a oferta. Você pode pagar alguém para vir ajudar a gente aqui na obra, e assim por diante. Talvez você é a pessoa que não sabe fazer o bolo, mas você tem o dinheiro que pode comprar os ingredientes para que alguém faça. Então você contribui. Sábado pela manhã, eu estou encerrando, sábado pela manhã, quando estive aqui com o irmão Regis e a irmã Rose, na nossa rádio, fazendo o programa da família, eu estava dizendo a eles, dizendo aos irmãos que estavam assistindo o programa, de que quando o irmão Regis e a irmã Rose estavam ali fazendo o programa, eram eles que estavam aparecendo, mas o Mateus, que estava operando a mesa, ele tinha parte naquele programa.
Quando eu faço o programa quinta pela manhã, às 10 horas, eu que apareço na rádio, que você me vê, mas é o Maurício que opera a mesa. Então o Maurício tem participação comigo na salvação das pessoas. Eu estou pregando para você aqui, mas a irmã que está lá na porta, lá na recepção, assistência pastoral que estão aqui servindo, eles estão assumindo o seu lugar no reino, todos fazem parte das almas que são ganhas aqui. Então nessa tarde, seja luz, cumpra seu propósito, pare de se esconder e assuma o seu lugar no corpo de Cristo, no reino do Senhor. Se coloque em pé. Quero orar por você, pela sua vida. E nessa tarde eu quero convidar você para orar a Deus a respeito. Você já está um tempo conosco aqui. Assuma o seu lugar, venha cooperar na obra de Deus, venha nos ajudar em alguma área dessa igreja. Há muitas coisas que fazer aqui. Nós temos 40 ministérios que você pode estar inserido, motogrupo, tradicionalista, dança, louvor, dança em todos os níveis, intercessão, oração, evangelismo, aí vai. Famílias, casais, jovens, crianças, adolescentes, ensino, estudo, palavra, comunicação. Venha servir a Deus, venha cooperar no reino, seja luz, assuma o seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, amado Senhor, eu sinto muito forte a Tua presença aqui nessa tarde. Oh Espírito Santo, Jesus, oh Espírito Santo, nós queremos ser luz, nós queremos ser luz. Abra suas mãos, nós queremos ser luz, meu não Pai. importam assim, Nós queremos ser luz, queremos assumir o nosso lugar no reino.